E Deus falou muito ao meu coração através dessa palavra. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra do Senhor, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14. Mateus 17, 14. Os irmãos acharam? Diga amém. Amém. E diz assim a palavra do Senhor: a cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhes um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E o trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Queridos, eu desde quando eu entreguei a minha vida a Cristo, eu sempre entendi pelos preletores, pelos pregadores, que nós, como cristãos, precisávamos ter uma pequenina fé. Eu sempre entendi dessa forma. E a gente vendo, nós vamos ver na palavra do Senhor que Deus ele quer falar conosco nessa noite sobre a fé. E o tema dessa mensagem é como ter uma fé inabalável. Eu quero dizer para os irmãos que se a gente ouvir essa mensagem e se a gente colocar em prática essa palavra, o Senhor vai operar milagres extraordinários na nossa vida. Extraordinários. Jesus, ele havia dado autoridade para os discípulos operar sinais e maravilhas. Só que eles depararam com uma situação, um jovem, que quando eles expulsaram o demônio, o jovem não saiu do menino. A gente vai ler a passagem ainda depois. O Senhor Jesus ele fala que existe, obrigado, irmão, que existe certa casta de demônio que só sai com jejum e oração. Mas Jesus, antes de falar isso, Jesus fala aos discípulos: por que vocês não expulsaram? Por causa da vossa pequena fé. Os irmãos vão ler aí. Mateus 17, 20 está dizendo isso. Jesus repreendeu os discípulos pela pequena fé deles. E quantos de nós acontecem algumas coisas e nós temos uma pequena fé realmente? A gente ainda fala assim: olha, a Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala isso. O Senhor fala assim, ó: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Queridos, Jesus, ele estava chamando a atenção para os discípulos, não para o tamanho da semente, mas pela qualidade da semente. O grão de mostarda, ele cresce muito rápido e muito forte. Não tem aqueles momentos que você passa na sua vida, você que é cristão, você que serve a Deus, e você vê momentos desafiadores, que você não pode ter uma fé pequena. Você vê momentos na sua vida que se levantam, e você naquele momento, você vai com ousadia, e vai lá, e ora, e repreende, e fala, e Deus te usa. Amém? Porque a fé, ela não deve ser pequena. E o Senhor falou isso ao meu coração, porque o grão de mostarda, ele cresce rápido e forte. O cristão, ele tem que crescer rápido e forte. Nós precisamos ser fortes. A palavra do Senhor diz: se você se mostrar frouxo,
tua força será pequena. O Senhor quer que a gente seja forte. Por que o Senhor quer que a gente seja forte? Porque Ele nos deu essa autoridade. Quando nós lemos aqui no início do culto, foi-nos dado o Espírito Santo. E não é por nossa causa. É porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós vamos ver aqui o Senhor Jesus repreendendo os discípulos por ter uma fé pequena. Aí nós vamos começar a assimilar o que diz a palavra do Senhor. Vamos ver Mateus, capítulo 14, versículo 31. Mateus 14, versículo 31. Vamos ler a partir do 22. A palavra do Senhor é maravilhosa. Vamos entender um pouco o contexto. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. Diz a palavra do Senhor que Jesus ordenou. Ele deu uma ordem. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada a tarde, estava ali fora. E o barco estava onde, irmãos? No meio do mar. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! Gritaram com medo. Gritaram com medo. Medo é uma fé negativa. Imagine o servo do Senhor com medo do fantasma. Imagina, né? Então vamos lá. 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Esse aqui, a fé estava grande. Já pensou? Eu imagino, olha, tremendo, acho que foi o único, né? Ô Jesus, o único. Jesus vai e diz: vem. Olha para Pedro, vem. Só falou isso. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Oh, glória! Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus falou: vem. Ele foi. Ele tinha que estar com os olhos atentos, coração, sentimento, vontade, inteligência, tudo ligado em Jesus. Tudo ligado em Jesus. Mas diz a palavra que ele sentiu o vento. Eu estou sentindo um negócio diferente, eu estou sentindo. Querido cristão, ele não vive por sentimento, por vista, ele vive por fé. Olha o que diz a palavra de Deus. E ele clamou e Jesus repreendeu ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? E depois, os dois foram caminhando para o barco de novo juntos. Que cena, hein? Que coisa maravilhosa. E a gente vê, querido, que ali no meio dos discípulos, Pedro, com toda a ousadia, entendendo que era Jesus realmente, o Senhor chamou, ele foi. Ele desviou em algum momento o olhar de Jesus e ele se perdeu. Nós não podemos perder aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, por causa das situações que nos rodeiam. O Senhor Jesus nos deu uma promessa para os pais que estão aqui nessa noite, amém? O Senhor Jesus deu uma promessa. O Senhor falou comigo forte sobre essa palavra desse dia. Eu estava olhando o vento. E o Senhor falou comigo: ensina o menino no caminho em que deve andar. E ainda quando envelhecer, não se desviará dele. O nosso papel como pais é ensinar no caminho. Não é ensinar o caminho. Menino, faz isso. Menino, vá para a igreja. Menino, não fala palavrão. Menino, não tira nada de ninguém. Não.
É eu não falando palavrão, é eu não tirando nada de ninguém, é eu indo para a igreja, é eu orando. E eles vão ver, ensina no caminho, é juntinho, ó. É aqui, ó. Eu vou e o filho vai. Eu vou orar. Orar, menino, como? Ele sabe. Ele vai aprender como? Vendo você fazer. Então é ensinar no caminho. E tem uma promessa. Não se desviará dele. Então já tem uma promessa. Então o Senhor trouxe paz no meu coração. De filha, descansa. Não olhe o vento. Não olhe a tempestade. Foca em mim. Eu sou o Deus da promessa. E eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu recebi essa palavra do Senhor no meu coração. Nós vamos ver Mateus, capítulo 8, versículo 26. Mateus 8, 26. Mateus 8, 26. Vou subir mais um pouquinho. 23. Mateus 8, 23. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, de novo, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Mas Jesus deu uma ordem: passemos para o outro lado. E os discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quero dizer para os irmãos que quando a gente tem uma fé pequena, o nosso conhecimento de Deus também está pequeno. Porque os discípulos aqui nem conheciam. Olha o que eles falaram: que homem é este? Que homem é este que eu estou seguindo? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Que homem é esse? Uma pergunta: quem é a pessoa que está caminhando comigo? Quem é essa pessoa? Gente, nós precisamos conhecer o nosso Senhor e sermos íntimos dele. Porque se a gente for íntimo do Senhor, apesar dos ventos, apesar das tempestades, a nossa fé vai ser grande. O Senhor não quer que a gente tenha uma fé pequena. É uma característica da semente que ela cresce rápido e forte. Olha só. Mesmo que essa semente seja queimada ou pisada, ela não se quebra, o grão de mostarda. Essa semente diz que é a menor semente do mundo, mas não é. Já tem várias outras sementes menores que o grão de mostarda. O Senhor não está comparando a nossa fé com o tamanho do grão. Está comparando com a qualidade do grão. O grão ele é forte. O grão cresce rápido. O grão é robusto. O grão pisar não quebra. Se queimar não vai pegar fogo. O grão não vai morrer. Os irmãos estão entendendo? Eu estou falando isso para os irmãos porque Deus tem uma palavra para essa igreja de crescimento, de frutificação, de multiplicação. Mas não é a gente que vai fazer, não. É o Senhor. Então nós precisamos apenas obedecer a palavra, conhecer quem é o seu Deus, quem nós servimos. Eu costumo dizer que certa vez quando prenderam o discípulo do Senhor, acho que foi prenderam Pedro, e a igreja ali preocupada com Pedro, todo mundo se reuniu para orar, e começaram a orar: Senhor, mais ou menos assim, né? Senhor, liberta Pedro, Senhor, tira Pedro, Senhor, daquela cadeia. Envia o anjo, Senhor, tira Pedro, tira Pedro. Vamos orando, orando, orando. De repente, Pedro bate na porta. Aí vai a menina atender. Ela olha, volta: olha, Pedro, não pode. Eu estava orando para Deus libertar o homem, né? E aí o homem aparece. Não acredita que é o homem. Vocês estão entendendo, irmãos? É como você orar crendo que vai acontecer. Independente do vento, independente da tempestade, independente da situação. O Senhor vai fazer, porque Ele tem uma promessa.
O Senhor tem uma promessa para mim. O Senhor tem uma promessa para cada um de vocês. O Senhor tem uma promessa para você que nos assiste na sua casa aí. O Senhor tem uma promessa. Mas para que essas promessas se tornem verdade na nossa vida, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós conhecemos o nosso Senhor, o Senhor da palavra, o Senhor da palavra revelada. A palavra já foi revelada a nós. Quando o Senhor disse, passemos para outra banda, já tinha uma palavra decretada, podia chover o que fosse. Podia chover pedra de gelo. Podia furar o barco todinho, mas eles iam atravessar do outro lado. Porque há uma palavra revelada sobre nós, eu tenho certeza. Que cada um que entrou aqui tem situações na sua vida que precisam ser mudadas. Situações que precisam ser modificadas, ser transformadas, precisam ir além, precisam romper. Mas hoje, nós entendemos que a nossa fé não deve ser pequena. Porque todas as vezes que a nossa fé for pequena, nós não veremos os milagres do Senhor. E quando esse texto que nós lemos aqui, Mateus 17, o pai desse menino, ele diz, Senhor, tem misericórdia, Senhor, de mim. Tem uma outra versão que o pai do menino pede ao Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda, Senhor, me ajuda a crer. E coisa tão maravilhosa que o Senhor ajudou e deu libertação àquele menino. O Senhor libertou aquele menino, trouxe alegria ao pai. E é isso que Deus quer fazer, o Senhor quer libertar as famílias. Eu queria pedir que você que entendeu essa palavra, que a nossa fé ela não deve ser pequena. E por causa da nossa pequena fé, muitas vezes nós deixamos de ver o milagre do Senhor acontecer. Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Toda a igreja do Senhor, nós vamos orar. Gostaria que você nesse momento focasse, olhasse para aquela situação que você acha que você não pode mudar. Para aquela situação que você precisa de um milagre de Deus na sua vida. Para aquela situação que só Deus e você conhece, mas ninguém conhece. E que você entendeu que nessa noite você precisa ter uma fé forte, uma fé grande, uma fé robusta, uma fé que vai operar no sobrenatural de Deus. Você vai colocar diante do Senhor essa situação agora. E que você entendeu, você conhece o seu Deus, o Deus que te salvou, o Deus que te libertou, o Deus que te compreendeu sem nenhuma explicação, trouxe você aqui, selou você com o Espírito Santo da promessa, e hoje o Senhor está falando ao seu coração, querido, você precisa ter uma fé grande e forte. Você começa a falar com Deus, Senhor, eu preciso, eu quero, eu tomo posse. Eu tomo posse nessa noite, Deus, no nome de Jesus. Pai, nós lemos a Tua palavra, Deus. Nós aprendemos, ó Deus, com a Tua palavra, Deus, que o Senhor instituiu a Tua igreja aqui na terra. E a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui como igreja do Senhor. Meu Deus, uma igreja que levanta a bandeira da vitória, Senhor. Uma igreja que crê no sobrenatural. Uma igreja que serve Jesus Cristo como único e eterno Salvador. Uma igreja, Senhor, que não esmorece. Meu Deus, uma igreja que tem um general de guerra que ele vai na frente das nossas batalhas. Meu Deus, nós estamos aqui porque
precisam tomar. Meu Deus, nós colocamos diante do Senhor essas enfermidades que vem assolando dia após dia. Meu Deus, no nome de Jesus, nós damos uma ordem agora. Enfermidade fora, em nome do Senhor Jesus. Sem crer e sem duvidar, Senhor, nós mandamos embora agora esses demônios que têm afligido os nossos filhos. Nós, como igreja, damos uma ordem: solta eles em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Oh Deus, nós colocamos diante do Senhor empregos ainda que estão com as portas fechadas. Nós, como igreja, dizemos: Efatá, abre-te porta fechada agora. Meu Deus, no nome de Jesus, honra os teus servos, ó Pai, nessa noite. Meu Deus, no nome de Jesus, esse coração endurecido agora, que esse coração agora seja transformado num novo coração, coração de carne, sensível pelo Espírito Santo. Essas pessoas que nós temos orado, Pai, para estarem na tua casa, Senhor. Meu Deus, vai desfazendo todo o intento do inimigo. Meu Deus, que caia por terra todo o demônio que cega o entendimento, Senhor, para que seja resplandecido a luz do teu evangelho, Senhor. Deus, no nome do Senhor Jesus, nós entregamos ao Senhor as coisas impossíveis. Meu Deus, que para o Senhor nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Meu Deus, e nós cremos que nós viveremos um tempo como nunca vivemos, ó Deus, nesse lugar. Espírito Santo de Deus, nós tomamos posse pela fé dos dons do Espírito Santo que o Senhor quer derramar sobre a sua noiva. Nós tomamos posse. Ah, Deus, o Senhor tem riquezas para derramar sobre a tua noiva. O Senhor tem muito para derramar sobre a tua noiva. Meu Deus, coloca expectativa no coração, coloca fome, coloca sede, Pai, porque o Senhor diz na sua palavra: aquele que tem sede, vem a mim, beba da água da vida. Senhor, nós tomamos posse nessa noite, meu Deus. Nós tomamos posse. Meu Deus, eu creio que o Senhor já está operando, Senhor. O Senhor já está operando, o Senhor já liberou anjos para estarem trabalhando ao nosso favor, porque a tua palavra diz que anjos são seres ministradores que trabalham em prol daqueles que vão herdar a vida eterna. Meu Deus, e nós vamos herdar a vida eterna, e nós não estamos sozinhos, aleluia. O Senhor está conosco, o Senhor está com você, querida. O Senhor está com você. Aonde você for, o Senhor está com você. Onde você colocar o pé, o Senhor coloca junto. Meu Deus, em nome de Jesus, eu tomo posse dessa palavra. Meu Deus, eu tomo posse dessa palavra. Os teus filhos nessa noite tomam posse dessa palavra, porque eles entenderam que nós não podemos ter uma fé pequena. Nós precisamos ter uma fé grande, uma fé inabalável. Oh Deus, Senhor, muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada pela tua palavra, porque o crente, ele anda por fé e não por vista. Eu recebo, Senhor, eu recebo como pão, como alimento para a minha vida. Eu recebo. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Vivifica a tua noiva, vivifica, porque eu sei que o Senhor está vindo. O Senhor está voltando e vai levar a tua noiva. E nós queremos estar aqui aguardando a tua vinda, Senhor. Oh,